Olá, bom dia para todas e todos. Nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão a respeito do fortalecimento dos mecanismos de participação social, de participação popular, dos mecanismos que fortalecem a democracia participativa, e também do papel do movimento social, num momento tão complicado como esse da conjuntura brasileira. A necessidade que os movimentos sociais se reprogramem, se reinventem para poder fazer um enfrentamento, tanto no enfrentamento de uma situação complicada, nessa que o país político e administrativo, econômico e social e do ponto de vista da saúde que o país atravessa. Isso é importante, acho que a gente fazer uma reflexão nesse sentido. Como eu tenho um debate no âmbito da defesa dos direitos humanos, a gente tem observado que os mecanismos de organização da sociedade como possibilidade de participação nesse processo democrático, de reabertura democrática brasileira e de fortalecimento da democracia brasileira, na medida que os anos passam, esses mecanismos também se enfraquecem. Ele perde, ao meu ver, tem perdido muito a sua capacidade de enfrentar as questões que estão postas. É assim, por exemplo, na área da infância, o Conselho de Política Pública na área da infância, o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse conselho, de maneira geral, na sociedade, ele não tem conseguido responder àquilo que é a sua vocação, aquilo que foi criado para pensar o arcabouço de políticas de proteção da infância e da adolescência dentro de cada aspecto, dentro de cada ente federado, se é no Conselho Nacional, se é no Conselho Estadual, se é nos Conselhos Municipais. Isso tem chamado bastante atenção porque esses conselhos não têm conseguido enfrentar governos das mais variadas matrizes ideológicas e partidárias, e se fazer impor aquilo que é a sua missão. Eu tenho acompanhado muito isso pelo país todo e a gente tem ficado um pouco preocupado em relação a isso. Os conselhos, os mecanismos de defesa dos direitos humanos, e aí eu quero lembrar de São Paulo, que nesse momento passa por um processo de eleição para o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Estado, o CONDEP. E eu sinto ainda uma participação muito pequena da sociedade civil na composição desse conselho, na implicação desse conselho, no fortalecimento desse conselho, uma vez que este conselho tem enfrentado nos últimos anos uma agenda muito pesada no que diz respeito à violência estrutural e, sobretudo, à violência cometida por agentes públicos, e lê-se com mais ênfase e com mais força a violência policial no estado de São Paulo. Os conselhos de direitos humanos, eles são fundamentais para defender aquilo que a pessoa humana ela precisa enquanto cidadão, enquanto sujeito de direito dentro da sociedade para se organizar. A gente precisa fortalecer esses mecanismos de alguma forma. As organizações sociais, de uma maneira geral, não estou dizendo apenas de uma área A ou área B, porque o direito humano ele não está limitado se agora nós estamos discutindo mulher, se agora estamos discutindo criança. Nós estamos discutindo direitos humanos e todas as áreas têm que ter o seu arcabouço preparado para dar conta de um desafio enorme que uma sociedade conservadora ela tem cada vez mais, e sobretudo desde 2008 para cá, com o governo Bolsonaro e tudo mais, essa onda conservadora, essa onda fascista que está tomando conta do Brasil, tem exigido que esses conselhos sejam cada vez mais fortes para poder dar conta. Aí nós precisamos compor esses lugares com pessoas que têm afinco com isso, que querem participar, e as organizações se comprometendo cada vez mais e acompanhando a vida desses conselhos. Refletir esses mecanismos dentro da sociedade para fortalecer uma luta, em benefício do povo, sobretudo o povo periférico, o povo, agora também um debate enorme sobre racismo e etc., sobretudo os periféricos, os pobres, os negros, os pretos da periferia, é fundamental e é para ontem, é urgente. A gente não pode mais deixar o tempo passar sem qualificar esses lugares. Então, me angustia muito que a gente discute muito qualquer conselho na época da composição
da troca de comando, da troca de conselheiros, etc. Isso me deixa muito angustiado, no sentido de não perceber que há o mesmo interesse ao longo de todo o período que o Conselho está funcionando. E o Conselho é algo maior, ele é um Conselho de Estado, ele é um mecanismo, ele é um projeto de sociedade, dentro da própria sociedade, para poder subsidiar a sociedade naquilo que for necessário. No nosso caso, na defesa dos direitos humanos. Defender a organização do movimento social e do movimento de direitos humanos é urgente. E eu acho que é a responsabilidade de todos nós amadurecer esse debate. Vamos ao debate.